Olá, meus amigos, minhas amigas, todos sejam bem-vindos a esse encontro semanal com o Grupo Aulas da Vida, que neste mês traz como tema um assunto muito atual e preocupante, que é Agosto Lilás, mês nacional de proteção às mulheres. Eu quero lembrar a vocês que essa é uma transmissão da Rádio e TV SEAC de Bauru. Acontece todas as sextas-feiras, às 13h30. E também pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Antes de começar, vamos fazer uma pequena oração. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui mais uma vez, estudando o vosso Evangelho, Jesus, sob a luz da doutrina espírita e trazendo para a nossa vivência diária esses conceitos cristãos. Conto com a sua presença entre nós e que possas abençoar a todos os nossos ouvintes, a toda a sua família. E eu que falo, Senhor, para que o assunto de hoje seja de real entendimento para todos nós. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. E assim seja. Eu sou Amália, vou falar para vocês sobre o que é Agosto Lilás. Antes eu vou contar uma pequenina história. É a história de Maria, uma história atual, é uma história não é verídica, né? Nós podemos falar, não é fictícia, verídica, de Maria. Maria, uma jovem bonita, que gostava de estudar e sonhava em ser uma farmacêutica biomédica. E ela conseguiu se formar. Ela também tinha um sonho, como toda jovem, de encontrar o seu príncipe encantado. Maria se formou e decidiu por fazer mestrado em parasitologia, que é um ramo das biomédicas. Quando estava quase terminando de cursar o seu mestrado, ela conhece um jovem bem apessoado, educado, fino, de boas maneiras, que fazia graduação em economia, um jovem universitário. Ela logo se interessa por ele por ela, começam a namorar e decidem-se por se unirem pelos sagrados laços do matrimônio. Maria estava feliz, conseguiu os seus estudos do jeito que ela imaginava e conseguiu também o seu príncipe encantado, como todas nós sonhamos também. Mas essa história não é um conto de fadas, infelizmente, onde tudo é harmonia e felicidade, e como está escrito na última página, e foram felizes para sempre. Com Maria não foi bem assim. Depois do nascimento da sua terceira filha, ela notou que o seu companheiro, antes tão amável, estava se tornando irascível, agressivo, não tinha paciência com nada. Isso era não só com ela, como com as crianças também. Aquele lar, antes tão feliz, estava se transformando num lar de medo, de insegurança, causadas por esse tirano doméstico. Ele se arrependia, às vezes se tornava até carinhoso, mas depois, pouco tempo depois, voltava a fazer tudo como era antes. E em 1983, ele tenta assassiná-la com um tiro pelas costas, enquanto ela dormia. Um tiro de espingarda, pessoal. É natural que a justiça foi acionada, ele
foi chamado, né? Foi preso, mas ele criou uma história a seu modo e ele saiu impune. Maria teria sofrido lesões profundas em sua coluna e ficou 4 meses internada num hospital para se restabelecer. Ela então volta para casa depois desses 4 meses numa cadeira de rodas, porque esse tiro tinha deixado essa sequela da paraplegia. Ela ficou paraplégica. Ela volta para casa, então ele a mantém prisioneira por 15 dias, em cárcere privado, como dizemos. E novamente ele tenta assassiná-la. Desta vez, eletrocutando-a durante o banho. Depois de tantas violências, de tantas agressões, e ele sair impune, ele também saiu impune, a família, os familiares, os amigos aconselham a Maria a fazer uma denúncia. Ela faz, mas não obtém bons resultados, porque ele continuava impune. Esse descaso das leis brasileiras com a mulher tomaram proporções avantajadas. O Brasil inteiro ficou sabendo disso, naturalmente pela rádio, né? TVs, as mídias sociais. E não ficou só aqui em nosso país, porque alcançou também os países de fora. Então, em 1998, a Comissão Internacional dos Direitos Humanos e a Organização Americana, a Organização dos Estados Americanos, Estados Americanos, OEA, decide então punir o Brasil por essa omissão de suas leis que protegessem a mulher. E esses órgãos dessas instituições, então, insistiram para que o Brasil mudasse as suas leis de proteção à mulher. E isso aconteceu, sim, eles decidiram então verificar as suas leis e mudar para que esse tipo de caso fosse bem amparado. Em 2002, veja bem, prestes a completar 20 anos da primeira agressão que Maria sofreu, faltavam 6 meses para que a pena prescrevesse, para que não tivesse mais validade, que a gente diz também, né? E decidiram, então, essa lei fazer a sua vigência. Ele é preso, o agressor é preso e cumpre apenas 1/3 da sua pena e sai em liberdade em 2004. Essa princesa tão maltratada, tão machucada, que lutava, queria ser apenas uma biomédica e ser feliz com a sua família, e foi cruelmente maltratada pelo seu companheiro. Eu penso que você já sabe o nome dela, porque ela ainda se encontra viva. Essa Maria, como tantas outras do nosso imenso Brasil, chama-se Maria da Penha Fernandes. A luta de Maria da Penha não ficaria em vão, pois ela daria muitos frutos. No Mato Grosso do Sul,
surgiu um movimento criado por uma política, um movimento muito inteligente, muito bom, de proteção à mulher. Esse movimento, ele apoiava a mulher nos seus direitos, na sua igualdade de gênero, e isso cresceu, tomou popularidade e alcançou outros estados brasileiros, vindo a ser sancionado esse projeto, essa campanha, com a Lei Maria da Penha. A lei, vou citar o número da lei para vocês, 11.340/2006, que no dia 7 de agosto ela foi sancionada, levando o nome da nossa heroína, Lei Maria da Penha. Esse movimento teve o seu alcance, essa lei teve o seu alcance muito bom, mas em 2022, o Senado verificou que essa violência contra a mulher tinha crescido muito, e principalmente durante a pandemia, gente. Então, o Senado, veja bem, às vésperas da Lei Maria da Penha completar 16 anos, em 7 de agosto de 2022, então eles fazem uma nova releitura e sanciona uma lei que é a campanha do Agosto Lilás. Essa lei é a lei número 14.448/22. Agosto Lilás, mês nacional de proteção à mulher. Agora eu vou falar sobre o Agosto Lilás, mês nacional de proteção à mulher. Agosto Lilás. Mas por que lilás? Lilás é a cor da paz, da serenidade. Segundo a psicologia, é a cor da purificação mental e física. E diante da espiritualidade, é a cor da espiritualidade. Agosto Lilás tem objetivos maravilhosos. E o primeiro deles é um objetivo de proclamar, como eu diria, proclama que o Agosto Lilás, essa campanha, deve ser em todo o território nacional, municípios, estados e até capitais. E ela estabelece que esses órgãos devem promover ações de conscientização e esclarecimento a toda a população sobre os direitos da mulher, tomar conhecimento dos tipos de violência que existem contra a mulher, e isso independe de idade, independe até de orientação sexual, pessoal. Ela também garante os direitos de liberdade e igualdade da mulher. Como também ela tem que informar os órgãos responsáveis, esclarecendo sobre essas leis, como elas amparam a vítima. Então, é uma lei muito boa essa campanha, né? Essa campanha que visa esclarecer a população como anda os tipos de violência, quantas violências, o que está acontecendo, como a mulher pode ser amparada, não só a mulher, mas seus filhos, e isso se tornou de obrigação nacional, graças a Deus. Então, por isso que nós dizemos o quê? Que Maria da Penha, a sua luta não foi em vão. Ela rendeu muitos frutos, sim. A Lei Maria da Penha, ela também prevê 5 tipos
de violência contra a mulher. Primeiro, violência física, violência moral, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial. Vamos falar da violência física. Gente, é muita coisa. Talvez eu não fale tudo, mas já dá para entender o que pode ser considerado como violência física. Empurrar, chutar, bater, amarrar, espancar, no certo sentido, sufocar, causar lesões com objetos cortantes, atirar objetos na mulher, atirar com armas de fogo também, etc., porque tem muito mais coisa. A violência psicológica, o que é considerado? Humilhar, xingar, perseguir, chantagear, ameaçar, tentar manipular a mulher, constrangê-la, diminuir a sua autoestima. Sim, controlar suas ações e vejam, meninas, até querer controlar a sua fé, a sua religião. É uma violência psicológica, viu? Etc. Tem mais. Violência moral, calúnia, difamação, injúria. Sim, expor a vida pessoal, íntima da mulher, acusá-la de traição, desvalorizar o seu corpo, viu, meninas? Desvalorizar o seu modo de vestir-se. Olha quanta coisa que tem, e tem mais coisa. Violência sexual. Forçar a mulher a presenciar, manter ou participar de uma relação sexual em que ela não queira, contra sua vontade, mediante coação. Sim, por exemplo, o estupro. Isso é crime hediondo. Ou então, impedir que ela use contraceptivo. Às vezes ela não quer engravidar naqueles momentos e o marido não deixa ela tomar o contraceptivo. É crime, é violência. E também obrigá-la a praticar atos sexuais que lhe causem desconforto, e etc, etc. Violência patrimonial. É aquele tipo de violência onde o marido retém o dinheiro da mulher, ele gasta, não para a família, não para a mulher, gasta. Da maneira, às vezes, em jogos, com outras mulheres, drogas, vícios, bebidas. Ou então ele destrói os bens que a mulher possua, pode ser seus objetos de trabalho, Tem muito homem que faz assim. Isso sim, destrói seus instrumentos de trabalho para que ela vingança, para que ela não consiga ganhar o seu dinheirinho, ou então documentos pessoais, valores econômicos de uma forma geral. E eu acho que é o maior de todos eles, que no sentido assim de ter acolhimento, é não pagar a pensão alimentícia. Essa lei não falha. Nós podemos saber que é uma das leis que mais funcionam em nosso país, não é, meninas? Não pagar pensão alimentícia é cadeia, A gente sabe disso. Bom, diante de tantas violências que eu citei, vocês vão perguntar, mas como combater esses tipos de violência, Amália? Tem como combater. É a Lei Maria da Penha, a campanha Agosto Lilás está aí para informar a todos. Primeiro, fazer a denúncia. Se não fizer a denúncia, não tem como. Tem também o Ligue 180, vocês já ouviram falar? Que é uma central de atendimento à mulher. Funciona 24 horas por dia, é gratuito e sigiloso. Ligue 180, não esqueçam desse telefone, 180.
gratuito, sigiloso e também pode-se dizer que vai te instruir a como você deve fazer o procedimento para que você possa ser amparada, né? 24 horas por dia, viu? E tem outra coisa, se a vítima não registrar a queixa, talvez por medo, por coação, tem isso. Um familiar, pode ser até um familiar distante, um vizinho, um desconhecido, sim, desde que presencie atos de violência, ele pode fazer a denúncia. Olha como já melhorou muito, viu? E a investigação vai continuar mesmo que a mulher retire a queixa. Porque isso costuma acontecer. Como antigamente a mulher dava queixa, né? Quando conseguia fazer isso, mas ele ameaçava e ela ia e retirava a queixa. Hoje isso não existe mais. Mesmo que ela queira retirar essa queixa, não consegue mais. Então as leis são boas. Nós precisamos entender como elas funcionam, né? E nós sabemos que essa lei, né, de uma lei que não amparava em nada, ela mudou muito. E ela é uma referência em todo o mundo. Sim, hoje é uma referência em todo o mundo. Contudo, ainda há muito o que fazer. Olha, apesar de ser essa lei tão avançada, a Agência Senado, na plataforma da violência contra a mulher, contra a mulher em dados, nos dão notícias aterradoras, alarmantes. Eu vou citar aqui e vocês vão me dar a razão. 30 mulheres, 30, sofrem agressões físicas por dia. Isso é o que se sabe. Uma menina ou uma mulher é estuprada a cada 10 minutos. A cada dia, 3 mulheres são assassinadas, vítimas, como dizemos agora, feminicídio. É quando uma mulher é assassinada. E a cada 2 dias, uma travesti ou mulher trans também são assassinadas. Quer dizer, o quadro é doloroso, o quadro é horripilante, eu posso dizer, porque isso aumentou muito. Apesar das leis serem boas, isso aumentou. E vocês podem me dizer, meu Deus, como ficam as leis de Deus diante de tanta barbárie? E o Espiritismo, Amália, que segue os preceitos cristãos, segue os evangelhos de Jesus, como vê tudo isso? Minhas amigas, até agora eu só falei das leis humanas, né? E agora eu lhes digo que as leis divinas, elas são perfeitas, elas são imutáveis, quer dizer, não mudam, são para sempre, são eternas. A lei de Deus não falhará jamais. E Deus está atento e vendo tudo isso. E diante do Espiritismo, o que a doutrina espírita nos ensina? Ela nos ensina que nós somos criados por Deus, puros, ignorantes do saber, do conhecimento, mas que somos perfectíveis. O que quer dizer perfectíveis?
que somos feitos para assimilar os conhecimentos e que também já temos dentro de nós essas leis divinas. E Deus as coloca em nossa consciência. Ele também nos deu o livre-arbítrio. E também que vivemos várias vezes, não uma só vez, e que trazemos de outras vidas passadas, dos nossos tempos de primatas, homens brutos, ignorantes, onde se fazia valer somente a força, e a lei do mais forte dominava o mais fraco. Trazemos isso ainda em nossos inconscientes. E que também somos dotados desse livre-arbítrio que te dá o direito de escolha. Não foi isso que a gente aprendeu? Escolher entre o bem e o mal? E a doutrina nos ensina que nós temos a lei de ação e reação, as leis de causa e efeito. Como dizia Jesus, faça ao seu irmão tudo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Sim, porque se você deseja o bem para o seu irmão, o bem virá até você também. Mas se você deseja o mal também virá. Leis de causa e efeito. E Jesus já nos incentivando a amar o nosso próximo, para que não aconteça sofrimentos em nossas vidas. Eu posso dizer a vocês que, segundo essa lei de causa e efeito, nós vamos deduzir se hoje eu sou o agressor, amanhã, em outra vida, eu poderei ser a vítima. Dá para entender? Lei de causa e efeito. Na questão 797 do Livro dos Espíritos, onde se fala sobre a lei do progresso, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores. Eis a pergunta: como o homem poderá ser levado a reformar as suas leis? Como aconteceu aqui no Brasil, né? Teve que reformar essas leis de proteção à mulher. E ele pergunta: como o homem fará isso? Eles respondem: isso vem naturalmente pela força das coisas. Quer dizer, o momento, às vezes, exige que aquela lei antiga, atrasada, já não comporta mais uma justiça satisfatória. E eles continuam dizendo que também a influência das pessoas de bem que conduzem o caminho do progresso pode influenciar. Quer dizer, aquelas pessoas que já têm um conhecimento, espíritos mais avançados que vêm à Terra para nos ajudar, podem também sugerir a mudança dessas leis. E continuam eles. O homem, já reformou muitas leis e reformará muitas outras ainda. Espere, olha o que eles dizem. É o que aconteceu com Maria da Penha. Pela omissão das leis. Foi revisada, criada novos tipos de leis que pudessem atender às condições da mulher. Então, pela evolução humana, sim, pela nossa evolução, a lei do progresso obriga, sim, a essa mudança de leis, quando elas se tornam obsoletas e eu poderia dizer a você atrasadas, né?
Na maioria das vezes, pessoal, vítimas e agressores são doentes da alma. Sim, são doentes da alma, carecendo da nossa compreensão e da nossa misericórdia. Por que eu digo tudo isso? Porque a vítima, aquela vítima que talvez quer se autopunir com um tremendo complexo de inferioridade, que aceita tudo, ela precisa de ajuda, ela precisa de um tratamento apropriado, como o agressor também precisa de um tratamento apropriado. Por que ele está agindo daquela maneira? E tem, viu, pessoal? Tem sim. As nossas leis também garantem isso, viu? Então, essa que aceita tudo, ela tem que entender que ela é uma filha amada de Deus. Ela foi criada por Deus. Ela tem que entender que ela é irmã em potencial de Jesus. Jesus que tanto nos ama, que tanto lutou. Sim, Jesus foi o libertador primeiro da mulher. Lembre-se, meninas, Jesus é um irmão que te ama. Recorra a Ele. Ele quer que você seja feliz. Deus, nosso Pai, quer que todos nós sejamos felizes. Vítimas, agressores, tratem-se. Todos nós temos direito à felicidade. E quando a gente busca Jesus, Ele nos diz: minha filha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E somos doentes da alma, sim. Quando Ele dá essa acolhida para todos nós, quando Ele nos deixa à vontade para que nós o busquemos, então, não façamos um corpo mole. A oração é de grande ajuda, a religião é de grande ajuda para todos nós. E num quadro doloroso de violências domésticas constantes, quem são os mais prejudicados? Naturalmente são os filhos, são as crianças. Muitas vezes, ainda pequeninos, crescem vendo, observando todo aquele quadro doloroso de agressão, de violência. E esses pequeninos crescem levando para a sua maturidade esses conceitos, esse sofrimento. E quando decidem por formar a sua própria família, aí vemos eles repetirem essas mesmas atitudes abusivas, agressivas. Olha o que fazemos com os nossos filhos. Emmanuel, no livro Bênção da Paz, que fala sobre isso, sobre essas violências domésticas. E ele cita algumas coisinhas que eu vou trazer para vocês. Ele diz que a maldade em muitos provém da ignorância. É claro, desconhece as leis divinas. Não aprenderam em seus lares, talvez, a amar a Deus, amar a todos. Outra coisa, que ele diz que às vezes a crueldade é patologia da mente, quer dizer, é uma doença mental, agravada, segundo ele, por um processo obsessivo. É aquele irmão espírito já do outro lado, numa condição inferior, que fica ali buzinando na cabeça, faça isso, faça aquilo.
Para outras religiões dizem demônio. Para nós são espíritos ainda atrasados, agravados. Patologia da mente precisa de tratamento. Muitos criminosos, como ele diz, não resistem às tentações do passado de outras vidas. Às vezes, numa existência matou um, na outra matou os dois, na outra matou mais os três. Chega na atual existência, ele está ainda viciado nesse tipo de violência. Sim. E Emmanuel termina dizendo uma coisa. Se ainda não conseguimos abraçar o nosso agressor, e isso é muito difícil, não é fácil. Aquele que feriu você, feriu um filho seu, matou, estuprou, para uma mãe é quase que impossível. Mas nós devemos tentar abrandar o nosso coração. Se você não consegue perdoá-lo, não consegue mesmo, envie pelo menos um pensamento a Deus para que essa criatura não cometa mais atrocidades e coloque ele nas mãos de Deus, na justiça de Deus. Isso é difícil, eu concordo com vocês. No Evangelho de Mateus, o capítulo 5, no versículo 21 e 22, Jesus já nos alerta sobre a violência contra o nosso irmão, sobre a ira contra o nosso irmão. No versículo 21, ele diz que aquele que matar, está escrito na lei dos judeus, ele dizendo aos fariseus, que aquele que matar será levado em julgamento. Mas ele, pregando aquele povo sobre alcançar o reino dos céus, ele diz que as leis divinas vão mais além. As leis divinas vão mais além. Olha o que ele diz. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, sim. E quem disser ao seu irmão, raca era um insulto pejorativo, falado com desprezo entre os judeus e machucava muito. Disser ao seu irmão raca, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem disser louco, será réu do fogo do inferno. Então ele fala que entre os judeus, entre as leis, fala aos fariseus, que só iria julgamento, quem matasse só iria julgamento. Mas aqui ele acrescenta muito mais com as leis divinas. Se você faz um ato errado, vai a julgamento. Pode até sair impune, sim. Se você repete, quer dizer, você vai para um julgamento de tribunal, com pessoas te julgando. E se você repete de novo, aí não tem mais jeito. Você vai, como ele diz, será réu do fogo do inferno. Inferno, a gente sabe, para nós espírita, é aquele umbral de muito sofrimento. Então, pessoal, esse alerta fica para todos nós. Ter cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes, porque Deus tudo vê. Deus tudo vê. E eu deixo aqui a vocês agora uns lembretes. Se você está passando, já passou, né? Ou perceber que alguém está passando por isso, por violência doméstica, agressões, eu tenho alguns lembretes. Primeiro, busque ajuda e faça denúncia. Olha o 180. Segundo, não permaneça no relacionamento abusivo, meninas.
Para isso tem as leis do divórcio. É uma coisa que Deus quer para nós? Não. Deus não quer. Mas, como disse Jesus aos fariseus que estavam questionando a Jesus sobre a lei de Moisés, que dá a carta de divórcio, o que Jesus responde? Moisés foi obrigado a dar essa carta de divórcio, sim, pela dureza dos vossos corações. Antes você se divorciar do que você ser assassinada ou então espancada constantemente. Para isso servem as leis. Busque uma religião. Qualquer religião vai ter uma pessoa ali que possa te ouvir, dar um conselho. No Espiritismo, nós temos atendimento fraterno, com pessoas capacitadas e preparadas para esse tipo de atendimento. E outra coisa muito importante, aceite um tratamento psicológico, e você passou por isso. Sim, você, seus filhos e às vezes até o agressor também pode receber esse tipo de tratamento. E o mais importante, minhas meninas, ensine os seus filhos a se amarem dentro do lar. Ensine primeiramente os seus filhos a amar a Deus, amar próximo, amar aqueles companheiros da escola, do seu trabalho, amar o pai, amar a mãe. Ensine o amor aos seus filhos. E o mais importante, leve Jesus para dentro do seu lar. Ensine a seus filhos e pratique os evangelhos de Jesus. Porque amanhã, minhas meninas, eles serão também maridos, esposas. E quando você dá essa formação, certamente eles serão bons companheiros. E você não terá motivos para arrependimentos, minha querida. Quando eu digo isso, é para a união da família. Se não está dando certo com aquele companheiro, denuncie. Ou então, leve ele também para receber um aconselhamento. Como dizia Pedro, o amor resgata a multidão de pecados. E eu vou encerrar esse assunto de hoje lembrando de Jesus na cruz, agonizante de dor, vendo aqueles mesmos que o seguiam, às vezes ali, rindo, chacoteando, aqueles soldados o ferindo fisicamente. Ele sentiu dor, sim, mas ele confiava no Pai. Ele sabia que aquela sua dor física seria temporária, porque ele estava indo junto ao Pai. E imitemos Jesus, vamos imitar Jesus, que diante daquele povo cruel, ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E essa é a verdade. Quem comete agressões, essas atrocidades, assassinatos, suicídios também, não sabem o que fazem, porque se soubessem, não estariam cometendo tudo isso. Bem, meus amigos e minhas amigas, a mensagem de hoje eu já dei. Já esclarecemos o que é agosto lilás,
E eu peço a vocês que creem no nosso Pai, creem nas leis divinas, busquem a ajuda de Jesus. E que Jesus abençoe a todos nós.